Oi, gente, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo da novela favorita. Lembrando que os capítulos podem sofrer alterações de acordo com a edição da emissora. Halley telefona para Silene e diz que foi preso. Silene tem um ataque de pelanca e acusa Flora. Gonçalo não concorda, mas Silene pega a e começa a falar o motivo de Flora querer deixar a reputação de Halley mais suja do que pau de galinheiro. Dessa vez, é Donatella que a Boutique usou para fora para Silene não contar. Mas, pressionada por Gonçalo, ela revela que Halley é o seu neto. O pobre quase infarta. Silene conta a Gonçalo sobre o sequestro de seu neto Mateus. Silene entrega até o mordomo babão. Gonçalo recrimina a Cafetina por ter deixado Donatella ir para a cadeia, mas apesar de tudo, Donatella a defende. Gonçalo diz poucas e boas para Silene, deixando a zoiudinha mais rasa que o chão. Depois do choque, Gonçalo se alega por saber que Halley é Mateus, seu neto desaparecido. Mas em seguida leva outro choque achando que Lara e Halley são filhos do mesmo pai e volta a esculhambar Silene. Por pouco, ela não leva um tabefe do coroa. Silene não tem outra alternativa a não ser revelar que Lara não é filha de Marcelo. Donatella esclarece para o empresário que Lara é filha de Dodge. No rancho, Flora diz para Silveirinha que algo de errado não está certo e que ela tem um mau pressentimento sobre Gonçalo desconfiar dela. Gonçalo, horrorizado com tudo que ouviu, tem mais um passamento e, em seguida, promete se vingar de Flora e de Dodge. Donatella pede que Gonçalo tenha calma e proteja Lara de toda essa sujeirada. Ele concorda e, junto com Silene, vai à delegacia para ajudar Halley. Flora, fingindo preocupação, conta para Lara e Irene que Halley foi preso. Emocionado, Gonçalo pede um abraço para Halley e revela que já sabe toda a verdade sobre ele. Chorei. Flora apresenta seu projeto de destruição, ou quer dizer, revitalização de Triunfo para Norton e alguns membros da diretoria. Mas não vai dar em nada, peste. Gonçalo agradece a Baiano por ter decidido depor contra Flora e dá um cheque para ajudá-lo nas despesas da família, já que todo mundo tá liso. Dodge vê a cena escondido. Agora me diz pra que fazer isso no lugar público, sabendo que Baiano está jurado de morte. Rosana vai à casa de Elias para ajudá-lo, mas ele a manda embora. Ele tá na maior deprê, coitado. Fogosa aparece na mercearia e é alvo dos comentários do povo. Também, depois do papelão. Juca pede demissão e diz que se magoou com as acusações de Cida e vai embora. Céu procura Grace chorando, pedindo colinho, e as duas fazem as pazes. Céu incentiva a irmã a lutar por Damião e não deixar ele ficar com a fogosa do Priquito de Fogo. Dedina tenta ser gentil com Damião, mas ele a manda calar a boca. Ele só queria descabelar o palhaço contigo, mulher. Ele não te quer, não. Catarina comenta com Estela que essa viagem está sendo muito especial para ela. Coppola comenta com Cida que aceitou o convite de Elias para transferir a biblioteca para uma casa na prefeitura. Chateada, Cida conta para Coppola que Juca roubou a mercearia e o restaurante. Ô mulher da língua felina, tu nem sabe se foi ele mesmo, vice? Shiva aparece e conta para os dois que o ladrão que roubou a mercearia e o restaurante é um menino de Bom Jesus. A consciência pesa e Cida vai correndo à mercearia à procura de Juca e descobre que ele partiu de Triunfo. Agora sente e chora Sidoca. Gonçalo conta para Lara que Halley foi solto e que ele não era culpado. Ao conviteiro maroto, Gonçalo leva o neto para o rancho e Halley encontra a Lara e os dois ficam constrangidos. Lara diz para Halley que Alice está no hospital e sai sem jeito, é o amor. Cassiano vai visitar Alicia e Didu arrasado diz que a irmã está em coma. O sem noção do Gurgel leva a imprensa ao hospital e Romildo, furioso, dá um bofete na cara do seu baba-ovo de estimação. Gonçalo elogia Silveirinha e avisa que colocou o mordomo em seu testamento. Ele fala do sequestro do neto, deixando o mordomo desconfiado. Rapaz, que viagem é essa de Gonçalo? Ele tá doido, é? Aí o que acontece? Silveirinha conta o ocorrido para Flora e ela que já estava sabendo que ele ajudou o Baiano, pronto. Flora avisa Silveirinha que Gonçalo vai morar na cidade dos pés junto. Gonçalo vai ao pardieiro de Dodge e oferece uma grande quantia de dólares em troca do DVD que mostra a Flora atirando em Salvatore. Dodge faz bico doce e Gonçalo desce o sarrafo em Flora e diz que é 5 milhões ou a cadeia, e ele que decida, e dá um dia para Dodge pensar em sua proposta.
Flora encapetada trama com Silveirinha contra Gonçalo. Silveirinha, que é um cagão, fica nervoso e os dois pensam em falar com Pimentel, um dos seguranças do empresário. Zé Bob e Donatella estão aflitos ao saber que Gonçalo conseguiu o DVD. Halley se preocupa com seu voinho. Silene está preocupada com Halley e desabafa com Luma, que está todo mundo preocupado, até eu já. Irene comenta com Flora sobre a atitude estranha de Gonçalo. Flora diz que vai cuidar de Gonçalo enquanto ela viajar. Vai sim, vai cuidar de antecipar a viagem dele para o além somente. Irene diz ao marido que vai viajar tranquila, sabendo que Flora vai cuidar dele e da casa dela. Tá, quando tu chegar vai ter só o defunto para tu enterrar. Gonçalo faz insinuações e reage dizendo que Flora vai ficar ocupada com as coisas da empresa e diz que vai homenageá-la. Flora não gosta e teme a surpresa que Gonçalo está preparando para ela. Manu atenta ao juízo de Dodge a convencê-lo a aceitar o dinheiro em troca do DVD. Cel observa o jeito diferente de Orlandinho e está concluindo que ele está virando hominho. Romildo sofre por Alicia e Didu o consola. Irene e Lara se preparam para viajar. Irene sente angústia ao se despedir de Gonçalo e pede para ele se cuidar. Se preocupa não, Irene, que vai piorar, Flora garante isso para a senhora. Gonçalo conversa com Flora e ela sente um tom de ironia em suas palavras, alimentando ainda mais a raiva da peste que já está encomendando um paletó de madeira para o coroa. Romildo chora nos braços de Arlete e diz que a culpa de Alice estar ali é dele. Arlete diz que não, mas a culpa é dele mesmo. Romildo promete que vai se redimir e aproveita para chavecar Arlete, pedindo para que ela fique com ele, sapecando os beijinhos nela. Fogosa tenta conversar com Damião querendo mudar a toca dele, mas ele a despreza. Ele só queria ter o chimbinho, mulher, se toca, vai embora. Grace aparece para conversar com Damião. Fogosa tenta ser a dona da casa, mas Damião dá um fora nela e a manda pastar. Grace não perde tempo e dá um beijo nele. Magoado, Elias pede para a diva queimar as roupas de Dedinho. Fogosa chora e quando Grace sai, ela cobra a satisfação de Damião, que afirma que a hora que ele quiser coloca ela para fora, pois ela está ali de favor. Tomou? Romildo se declara culpado para a imprensa de todas as acusações que foram feitas. Zé Bob e Tuca ficam impressionados com a atitude do político. É a culpa, Zé. Agora fecha a boca. Catarina chega de viagem e Pudim de Cana a recebe com hostilidade, mas ela coloca o cachaceiro em seu devido lugar, que sai arretado. Dodge aceita a proposta de Gonçalo. Gonçalo fica horrorizado quando vê o conteúdo do DVD. Após assistir o crime chocante, Dodge e Gonçalo discutem, mas Dodge, sem vergonha nenhuma, não se importa por ter prejudicado Donatella. Gonçalo não aguenta e dá um soco bem no meio dos córneos do safado. Quando o gigolô sai, o empresário se sente muito mal. Flora descobre que está presa no rancho, ao saber pelos seguranças que Gonçalo deu ordens para não deixar ninguém entrar ou sair de sua casa. A diaba tem um ataque de pelanca e decide matar Gonçalo hoje mesmo. Flora desconfia que Dodge entregou o DVD para Gonçalo. Acertou de novo, miserável. Chega a noite e Gonçalo prepara um banquete para Flora. Sem saber as reais intenções do empresário, a vilã fica tão tensa que nem sinal de Wi-Fi passa no boga de Flora. Durante o jantar, Gonçalo aterroriza Flora com frases de duplo sentido, mas acaba revelando para a vilã que descobriu tudo e exige que ela confesse seus crimes. Apressado, come cru, Gonçalo, tu vai se lascar, vi? Flora, sonsa como ela só, nega todas as acusações e ele não acredita, é claro. Ela acusa Halley de ser golpista e Gonçalo não aguenta e esbofeteia Flora. Donatella e Halley conversam sobre Marcelo quando Zé Bob chega e conta o plano de Gonçalo. Donatella fica nervosa e diz que o velho errou em fazer as coisas desse jeito. Donatella afirma que ele deveria esperar para pegar o DVD e levar para a polícia primeiro. Também acho. Silveirinha tenta sair do rancho, mas é impedido pelos seguranças. Flora mente que é uma beleza e culpa todo mundo que pode. Vai que cola, né? A diaba afirma ser inocente e tenta convencer Gonçalo em vão. Gonçalo e Flora discutem cercados por um clima tenso. Nervosa, Flora volta para casa escoltada por um jagunço. E irada, ela conta para Silveirinha que Dodge entregou o DVD para Gonçalo.
Ao perceber que Flora ainda quer vingança, Silveirinha tenta fazê-la voltar à razão, dizendo que a única saída deles é a fuga. Os dois discutem. Ela humilha o mordomo babão, que tem um ataque de histeria para lascar o resto. Silveirinha se desespera quando Flora resolve procurar Pimentel. Dodge e Manu fazem as malas para se pirulitar dali. No bordel, Silene joga tarô e não gosta do que vê nas cartas. Alguém vai bater as botas. Haley tranquiliza Silene e diz que o plano de Gonçalo vai dar certo. Não vai não. Gonçalo prepara a mala com a quantia exigida por Dodge. Pimentel safado assiste a tudo. Gonçalo encontra Dodge e troca o dinheiro pelo DVD. Gonçalo, passado com a atitude do gigolô, pergunta se ele não tem medo do inferno. O traste diz que não e que quando morrer vai encontrar por lá um monte de amiguinho deles e se dar bem com os diabinhos. Em seguida, Dodge se escafede pro raio que o parta com a burra cheia de dinheiro. Sem saída, Flora convence Silveirinha a ajudá-lo no plano contra Gonçalo e liga para Pimentel. Gonçalo desiste de ir à polícia e fica desesperado quando Pimentel mente, afirmando que Irene e Lara estão no rancho e que a neta estava aos prantos. Gonçalo tenta usar o telefone, mas está descarregado, e então ele resolve ir para o rancho. Não era mais fácil ele pegar o celular do segurança que acabou de dizer que falou com elas por telefone? Vai entender, viu? Donatella está aflita, aguardando notícias de Gonçalo. Zé tranquiliza Donatella dizendo que tudo vai dar certo. Não vai não. Durante a viagem, Irene comenta com Lara que sente saudades de Gonçalo e diz que agora tem certeza que quer passar o resto da vida ao lado dele. Só se for na próxima vida, né, Irene? Porque daqui a pouco ele vai bater a caçuleta, vice. Gonçalo entra no rancho à procura de Irene e Lara. Nenhum segurança tu levaste para enfrentar a Tinhosa, rapaz. O cabra anda de segurança para todo canto, mas na hora do perigo fica só. Gonçalo procura Lara e Irene pelo rancho às escuras e Flora emerge das entranhas do inferno e aterroriza Gonçalo, insinuando que Lara e Irene estão mortas, com sangue para todo lado. Flora, encapetada, toca o terror para cima de Gonçalo, bichinho, rapaz. Ela diz que trocou os remédios deles por balinhas. O pobre começa a ter um passamento ao ver mais sangue. E o filhote de Cramulhão vai atrás, atazanando o pobre ancião, contando como foi a morte de Lara e de Irene. A diaba fica sapateando nos cascos, falando horrores para Gonçalo, que não resiste e tem um ataque cardíaco fulminante. Gonçalo cumpriu sua sentença, a contragosto, mas cumpriu. Encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Ao constatar que Gonçalo partiu dessa para uma melhor, ela tem a pachorra de dizer: gente velha é um perigo. Morre por qualquer coisinha. E em seguida a Flora fica morcegando avião abilolada, deitada ao lado do corpo às gargalhadas. Flora e Silveirinha se livram dos vestígios do assassinato. A peste do Silveirinha dá graças pela carne ter descongelado a tempo para poder montar o teatro deles e Flora vai para o quarto preparar tudo para que não desconfiem deles. Haley e Zé Bob e Donatella ficam aflitos por não conseguirem fazer contato com Gonçalo. Agora só se for contato paranormal, viu? Haley resolve ligar para o rancho à procura do seu avô, mas Pimentel mente e diz que ele chegou cansado e foi dormir, para sempre. Flora e Silveirinha recuperam o DVD. Silveirinha lembra a Flora que Gonçalo sacou uma grande quantia em dinheiro para Dodge. A Liga da Justiça fica muito preocupada. Flora pega o DVD e quebra e diz para Silveirinha que a batata de Dodge está assando. Pouco tempo depois, Lara e Irene chegam. A morte chega transvestida num diabo louro e faz o maior teatro e diz que Gonçalo sofreu um infarto enquanto dormia. Só não contou o mais importante, que foi ela que matou. As duas se desesperam ao verem Gonçalo morto. Irene chora desesperada. Lara pede para o avô acordar. Era tão bom que acordasse mesmo. Flora tenta consolar Lara, mas ela não aceita e culpa a psicodoida por todas as desgraças que estão acontecendo em sua família. Silveirinha, que está todo borrado de medo, pede para Flora parar de atazanar a vida dos outros e pede para que ela vá embora enquanto há tempo. Ela esculhamba o mordomo e manda ele pastar e avisa que a próxima a cair vai ser Irene. Norton conta para Haley que Gonçalo esticou as canelas por conta de um ataque cardíaco sofrido durante o sono. Haley escuta atônico a triste notícia do falecimento do seu voinho. A notícia chega a Donatella e Zé Bob.
Donatella se desespera e não tem dúvidas que Flora provocou a morte de Gonçalo. Romildo se emociona ao visitar Alicia no hospital e pede por tudo que é mais sagrado que ela volte do coma. Céu acha que Orlandinho está com um comportamento mais masculino e suspeita que ele está virando um minho. Romildo chora mais que menino pequeno e pede perdão a Didu por não ter sido um bom pai para ele e Alicia. Diva cita a confissão pública de Romildo para tentar convencer Elias de que as pessoas, como ela e o político, podem mudar em nome do amor que sente pelos filhos. Elias, que tá pé da vida, diz que não acredita nela e em mulher nenhuma mais nessa vida. Dedina, fogosa, enfrenta dificuldades na convivência com Damião, que a trata com muita grosseria. Fogosa reclama que Damião é mal educado e ele manda que ela volte pro prefeito corno. E quem é que disse que ele quer a mulher da perereca de fogo? Augusto fica enciumado ao saber que Rosana está morando com Elias e chora ao perceber que sempre amou uma ilusão. Shiva consola o pai doidinho. Manu mostra o jornal para Dodge, que fica surpreso com a morte de Gonçalo e teme que Flora possa persegui-lo, com certeza, viu? Flora, muito solidária com a desgraça que ela mesma causou, providencia o enterro de Gonçalo e Lara se desculpa com Flora por ter destratado ela em meio ao desespero causado pela morte de Gonçalo. Pede desculpa não, Lara, foi ela mesma. Norton revela a Irene que Gonçalo ordenou um saque de uma grande quantia em dólares pouco antes de morrer para dar para Dodge. Irene e Lara ficam surpresas com essa informação e o bicho vai pegar. Oi gente, tudo bom com vocês? Fiquem agora com o resumo da novela favorita. Lembrando que os capítulos podem sofrer alterações de acordo com a edição da emissora. Segunda-feira, 10 de outubro. Norton conta para Irene que Gonçalo foi ao encontro de Dodge levando 5 milhões de dólares. Pimentel é chamado para esclarecimentos, mas ele mente, agora que é um pau mandado de Flora. Nesse momento, Flora aproveita para mentir mais um pouquinho. Lara desconfia que Dodge tem algo a ver com a morte de seu avô. Norton sugere chamar a polícia para procurar Dodge, mas Irene faz o quê? Diz que não. O certo tu não faz, né, mulher? Norton avisa que em breve sairá o laudo pela morte de Gonçalo. Daí saberão se foi morte morrida ou se foi morte matada. Lara acha que foi morte matada e promete se vingar pelo seu avô. Nesse momento, Flora olha para Lara totalmente desconfiada. Catarina vê Cida arrasada e incentiva a irmã a procurar por Juca. Lorena chega em casa e avisa que Gonçalo esticou as canelas. Coppola fica chocado quando descobre que seu arqui-inimigo de juventude morreu. Cassiano vai consolar Lara. Donatella lamenta muito a morte de Gonçalo e Halley está arrasado. Com muita raiva, Halley desconfia de Flora e promete se vingar, deixando Silene preocupada. Halley se ressente por não estar no velório do seu avô. Com ódio, ele diz que vai acabar com Flora se ela for a culpada, então se prepara, Halley, porque foi ela. Donatella se desespera com a possibilidade de Flora estar dominando a situação no rancho. Zé Bob, Pedro e Halley decidem ir ao enterro de Gonçalo. Cassiano consola Lara e Flora manda Silveirinha falar para Pimentel para redobrar a segurança do rancho, temendo a entrada da Liga da Justiça do Pão com Linguiça, Zé Bob, Pedro e Halley. Em respeito ao luto por Gonçalo, Norton dispensa os operários da fábrica por um dia. Cachaça Man comemora o dia de folga às custas da morte dos outros. Depois, o pudim de cana entra no restaurante embriagado e provoca Estela. A autoestima do cachaceiro está nas alturas e ele afirma que é um cliente especial e tem regalias naquela birosca. A peste come e bebe e depois agarra Estela. Catarina perde a paciência, pega uma peixeira, vira um jagunço e parte para cima dele, o ameaçando, e depois o expulsa do restaurante. Com muito ódio, Catarina é consolada por Estela, que a abraça. Catá diz que não ficará mais com o encosto cachaceiro. Gurgel visita Romildo na prisão. O ex-deputado que mudou da água para o vinho aconselha o amigo a se entregar também, mas Gurgel pega o beco rapidinho. Orlandinho é alvo de chacota numa churrascaria e pega ar e vira o Macho Man, quebrando o pau em 2 cabras com ciúme de céu. Pimentel evita a entrada de Halley, Zé Bob e Pedro no velório de Gonçalo, por ordem de Flora. Mas a encapetada não contava com Coppola, que chegou e ligou para Cassiano, que estava lá dentro.
Irene ordena a entrada de Coppola e Pedro no rancho. Flora demônia não gosta e olha desconfiada para o seu comparsa, o mordomo babão. Num falso abraço, Pedro acusa Flora de assassina e diz que ela está com seus dias contados. Ela fica cismada. Mas Pedro é um bocó mesmo, né? Sabe que a mulher é o cão chupando manga e vai ameaçar para ela se ligar nas coisas que estão por vir. Falando em bocó, Irene relembra seu último encontro com Gonçalo e de seu pressentimento. Mas não tem pressentimento certo. Irene só enxerga o que ela quer mesmo. A diaba da Flora entra e consola Irene e oferece até uma maçã para ela, que provavelmente deve estar envenenada. Não come não, hein, Irene? Irene diz que confia no cão e chama o demônio de anjo e pede para que ela presida o conselho da empresa temporariamente. Flora faz bico doce, mas aceita o cargo. Irene, iludida, agradece e diz que não sabe como seria a vida sem Flora. Seria boa e teu marido está vivo somente. A diaba abraça a topeira comemorando seu progresso para destruir a família Fontini. Halley invade o rancho a pé mesmo. Ele dá uma carreira que nem vento pega ele. Os segurança tudo fora de forma não consegue conter o menino e sai correndo colocando os bofos para fora. Ele consegue chegar até Lara e diz tudo sobre os crimes de Flora, mas ela não acredita e pede para ele sair. Tá pegando a doença de Irene, é? Antes de ir embora, Halley consegue plantar uma dúvida em Lara, mas o encosto de estimação dela chega e ela desconversa. Halley, esperto, percebe que Pimentel está agindo sob a orientação de Flora. Flora e Silveirinha comemoram o convite de Irene para representar a Fontini no conselho da empresa. Ela disse que vai recompensar o mordomo babão lhe dando um novo uniforme e um aumento de salário. Mas Silveirinha não tá gostando muito não, olha só a cara dele. Pimentel avisa a Flora que Halley esteve no rancho. Flora garante que vai se vingar de Halley. Para lascar o resto, Lara revela para o cão que Halley afirmou que ela matou Gonçalo. Lara pede explicações a Flora sobre os motivos que levaram Halley a acusá-la da morte de seu avô. Falsa como ela só, Flora demonstra perplexidade, vira o jogo e acusa Halley de ser cúmplice de Dodge. Cassiano, que é outro tabacudo, concorda com Flora. Lara aceita a versão de Flora e diz que precisa encontrar Dodge para saber o motivo de Gonçalo ter lhe dado 5 milhões de dólares. Lara pede desculpas para Surucucu, que se mostra compreensiva com a filha. Silveirinha, torando o aço de medo, alerta Flora para surgimento de novas especulações contra ela. Flora, aparecendo um encosto, olha bem nos olhos do mordomo que tá cagado de medo e o manda procurar Fafá e Sabiá para descobrir o paradeiro de Dodge antes de Halley e Zé Bob. Falando no gigolô de estimação de Flora, ele tenta fugir de Manu levando os dólares, mas desiste quando lê o jornal com a notícia o associando à morte de Gonçalo. Halley conta para Donatella, Silene e Zé Bob que revelou para Lara tudo a respeito de Flora. Zé diz que ele não deveria ter dado esse vacilo, porque agora Flora saberá que estão desconfiando dela, é claro. A merda já deu na canela mesmo e Donatella, sem ter outra opção, diz que chegou a hora de Lara saber que ela está viva. Catarina, enfim, decide se separar do litrão de 51. O bebum, que mal se aguenta nas pernas, tenta dissuadi-la, sem sucesso, é claro. Ele tem um ataque de pelanca alcoólico e quebra tudo dentro de casa. Perdeu Pinguço. Lorena diz a Yolanda que não concorda com sua decisão de destruir a biblioteca, mas Ioiô não tá nem aí. Ela também insinua para a filha que com a morte de Gonçalo, Coppola vai ficar com Irene. E acertou, vai mesmo, viu? Coppola escuta a conversa e discute com Ioiô. Cida encontra a Juca e os dois se reconciliam. A Alicia enfim sai do coma e se recupera. Didu comemora e os dois se emocionam. Chorei. Grace entra na toca de Damião cuspindo fogo pelas ventas e expulsa Dedina, a fogosa, pegando os panos de bunda dela e a mandando se pirulitar dali. Mas a mulher do Priquito de Fogo se nega a sair. As duas têm uma briga bem feia. Damião chega e expulsa Dedina. É, mulher, o feitiço acabou, não tem chibio que dê jeito. Augusto desaluou de vez e procura Elias e Diva para conversar sobre a paternidade de Shiva. Augusto sugere um teste de DNA e Diva fica nervosa. Claro, nenhum deles é o pai. Shiva diz para Elias que Dedina está vagando pelas cidades e ele finge não se importar. Irene sofre com a morte de Gonçalo e a assassina fica ali do lado apoiando a viúva.
Irene, como sempre iludida, diz para Lara que Flora deve ser representante da família Fontini no conselho da empresa. Lara não aprova a princípio, mas Irene a convence a deixar Flora destruir, ou quer dizer, assumir a empresa. Coppola conforta Lara pela perda do seu avô. Muito bacana da parte dele. E ele avisa que se Lara quiser, ele será o novo vovô dela, quando ela precisar. Ou seja, já já ele vai ficar com a tua avó, Lara. Zé Bob diz a Donatella que a polícia ainda não encontrou Dodge. Pedro informa que Flora vai assumir a presidência da empresa, deixando todos de cabelo em pé. Irene, a iludida, comunica aos membros do conselho que Flora representará a família Fontini. A Peste adora saber que vai poder destruir a empresa com o aval da dona. Parabéns, hein, Irene? Zé Bob vai à casa de Cassiano e revela para Lara que Donatella está viva.